O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Filhos e almas são curados, os cativos e oprimidos livres, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Vento do Espírito, vento do Espírito, sopra nesse lugar e enche os nossos corações. Atos capítulo 1, versículo 8, diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora Atos 2, a partir do versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Agora mais um versículo apenas, Atos capítulo 4, versículo 31. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por esse momento de oferta, de cultuar ao Senhor com os nossos bens, dedicando-os a Ti. Muito obrigado, Senhor, e multiplica isso, e nos dê sabedoria para que possamos cuidar com honestidade, com integridade, fazendo o Teu reino multiplicar. Ó Deus, nós te pedimos também agora, Pai, que o Teu Espírito nos capacite para a transmissão da Tua palavra. Ó Deus, a Tua palavra é pura, ela é santa, ela é poderosa. Então, Senhor, agora essa palavra possa falar a cada coração aqui, em nome de Jesus. Estamos então falando sobre o Espírito Santo, cuja nossa divisa nessas mensagens é 1 aos Tessalonicenses 5,19. Não apaguem o Espírito Santo. Não apaguem. E estamos motivados pela questão de que nós precisamos cuidar bem disso na vida da igreja, nas nossas vidas, porque muitas das dificuldades que temos enfrentado como crente individualmente e como igreja coletivamente é o fato de estarmos
muitas vezes lidando com o Espírito Santo da forma inadequada. Temos falado muito de Deus Pai, temos falado muito de Deus Filho, Cristo Jesus, e não temos falado com a mesma intensidade do Espírito Santo. E semana passada, então, a nossa ênfase de manhã foi como eu posso apagar o Espírito Santo. O que significa apagar o Espírito Santo? Eu tenho o Espírito Santo, mas ele não me tem. Eu tenho o Espírito Santo, ele habita em mim, mas não me governa. À noite, semana passada, falamos sobre verdade sobre o Espírito Santo que você não pode esquecer. E falamos aqui 5 verdades bem importantes sobre o Espírito Santo que você não pode esquecer. Se eu recapitular, eu vou acabar pregando de novo, vocês me conhecem. Então eu não posso nem começar a recapitular, senão já viu, né? Mas se você não assistiu essas mensagens, elas estão em vídeo no site da igreja, não estão? Estou falando certo, pessoal, aí? Não é? Um dia desse eu falei, assiste em vídeo, a pessoa falou, pastor, procurei, não achou. Está certo, não estava mesmo não. Mas procure que essas 2 devem estar lá. Agora hoje, nós queremos falar sobre o Espírito Santo e a igreja. Claro que em meia hora eu não vou conseguir falar toda a beleza desse assunto. Nós vamos tocar só em alguns pontos. Mas e à noite nós vamos falar sobre o ministério do Espírito Santo no mundo e no crente. Então vamos começar pela igreja. Nós lemos alguns versículos. O primeiro fala sobre o momento em que a igreja está começando. Na verdade, a igreja Jesus dá as bases da igreja, mas ele não é quem funda a igreja. Na verdade, quem começa a igreja de Cristo começa no dia de Pentecostes. Na verdade, é ali que a igreja é formada, de fato. E aqui nesse versículo, no primeiro, a palavra de Deus está dizendo que vocês vão esperar serem revestidos de poder. E quando vocês forem revestidos do poder do Espírito Santo, vocês vão sair e vão testemunhar em todos os lugares. Então é muito importante que a gente entenda que qualquer coisa na igreja tem que começar por aqui. Igreja só vai cumprir o seu papel se ela for revestida de poder. Se ela for cheia de poder. E aí eu começo a me indagar, quando eu estou lendo sobre isso, quando eu estou pensando em pregar sobre isso, se essa tem sido a nossa grande preocupação aqui na igreja. Será que nós estamos mais preocupados em construir um elevador? Será que o desejo de ter um elevador, que pela graça de Deus vamos inaugurar daqui umas 2 semanas, está lá, ó, bonitinho. Mas será que a preocupação em ter um elevador não está ocupando a nossa mente mais do que ser cheio de poder? Será que a preocupação de termos um método que faça a igreja crescer, um método que faça a igreja nos está nos preocupando mais do que o fato de sermos cheios de poder? Então o nosso pontapé inicial, qualquer coisa que se fala na igreja estamos cheios de poder. Eu conheci um pastor no Rio, conheço, e tem um ministério muito bem sucedido, um homem de Deus. Acompanhei aquele pastor desde quando ele começou com aquela igreja, que eu era um adolescente, e ele fez um trabalho extraordinário ali. Hoje ele já está aposentado, pastor Sebastião Ferreira, na Vila da Penha. Um homem de Deus. E ele sempre dizia o seguinte: não tem segredo para fazer uma igreja crescer. Não tem segredo para ter uma igreja bem sucedida. O segredo é poder e testemunho. Poder e testemunho. Se for revestido de poder, sereis testemunhos. Poder e testemunho. Isso eu disse, é um segredo que faz qualquer igreja crescer. O
O segundo texto que nós lemos, então, já é consequência disso. À medida que esses crentes vão se revestindo de poder, à medida que esses crentes vão cheios do Espírito Santo, eles começam a testemunhar e a igreja começa a crescer. Então agora a igreja começa a se reunir, a igreja começa a se encontrar, a igreja começa a ganhar corpo, a igreja começa a ser igreja. E aí várias coisas dentro vários aspectos dentro desse texto vão nos ouvir, vão nos falar, é onde eu vou me deter daqui a pouco, sobre o que é uma igreja, o que o Espírito Santo pode fazer numa igreja. E o outro versículo vai falar ainda o que foi acontecendo à medida que aquela igreja foi crescendo, cheia do Espírito Santo, intrépido, cheio de poder, maravilhas foram acontecendo. E esse versículo diz que depois de orarem, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficavam cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Nós podíamos encontrar muitos textos ainda para compartilhar, mas é importante a gente entender isso. O Espírito Santo foi quem formou a igreja. A igreja é formada, Deus, através de Cristo, deu as bases, deu os fundamentos, mas foi a igreja inaugurada no dia de Pentecostes. Foi solenemente organizada com a autenticação do Espírito Santo. É como se nós estivéssemos aqui num momento de ato, de posse, quem está tomando posse assina a ata. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo assinou a ata de formação da igreja. E ele é o capacitador da igreja. O Espírito Santo é ele quem capacita a igreja. É ele o capacitador da igreja. O capacitador da igreja não é o pastor Junão, que é o coordenador do Ministério de Ensino e Capacitação. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que capacita a igreja. É o Espírito Santo que diferencia a igreja das demais organizações do mundo. A igreja sem o poder do Espírito Santo é uma ONG como outra qualquer. É uma associação beneficente como outra qualquer. É o Espírito Santo que diferencia das demais organizações. É o Espírito Santo que faz o sobrenatural acontecer na igreja. Então, sem uma atuação poderosa do Espírito Santo, seremos como Laodiceia. Laodiceia aparece no livro de Apocalipse como uma igreja que trabalhava. Eu conheço as suas obras. Uma igreja com movimento. Uma igreja com muitos programas. Ainda tem crente que acha que uma igreja boa é uma igreja que tem muitos programas. Ainda tem crente que pensa nisso. E o fato da igreja acreditar nisso, a igreja virou um frenesi, a igreja virou algo assim, tanto programa, tanta coisa, que hoje o número de pessoas que cansaram de igrejas, que estão longe das igrejas, é quase igual ao mesmo número que está na igreja. Pesquisa do IBGE. Então, o segredo da igreja não são seus programas. O segredo da igreja não é a sua estrutura. Muito menos seus microfones. O segredo da igreja não é a eloquência do seu pastor. Se bom que é bom ter um pastor eloquente. É bom ter um pastor preparado, é bom ter uma liderança preparada, é bom ter uma boa estrutura. Mas o que faz a diferença na igreja é se a igreja é revestida de poder que só o Espírito Santo pode fazer. É impossível ter uma igreja relevante sem pessoas orientadas e dirigidas pelo Espírito Santo. Não adianta. Você pode ter o tempo mais bonito,
Você pode ter um templo mais confortável. Você pode ter uma estrutura de louvor maravilhosa. Você pode ter os melhores métodos, mas isso não funciona se ela não for cheia do Espírito Santo. Essa semana, eu estava lendo um livro, daqui a pouco me lembro do autor, mas lembro do nome do livro, é O Deus Esquecido, em que o autor falou uma coisa interessante. Mas antes de eu falar o que ele falou, eu quero dizer o seguinte: quantos aqui são casados? Levante a mão. Muita gente. Você, quando casou, o que você mais procurou na sua noiva foi o tamanho dela? Quem disse assim: não, eu quero casar, mas eu quero casar com uma mulher grande? Ou eu quero casar e quero casar com um homem grande? E foi isso o fator determinante da sua escolha? Quem foi assim? Levanta a mão. Pois é. Sabe o que acontece? Jesus disse que a igreja é sua noiva. E Jesus não quer a noiva pelo tamanho da noiva. O que Jesus olha em primeiro lugar na noiva não é o tamanho da noiva. Ele quer saber se a noiva está cheia do Espírito Santo, se a noiva é fiel. E hoje, parece que hoje o que nós queremos pensar é só na noiva grande. Nós ficamos impressionados em fazer a igreja crescer, 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 e fazemos coisas mirabolantes para a igreja crescer, mas esqueça que Jesus não está preocupado em primeiro lugar com o tamanho da noiva. A igreja é a noiva de Cristo, e Cristo está preocupado se a noiva é fiel, se a noiva está cheia do Espírito Santo, se a noiva é cheia de poder. Então, meus irmãos, é o Espírito Santo quem concede poder. Não importa o que você, se a noiva é grande, se a noiva é pequena, todos nós queremos que a igreja cresça, mas a preocupação de Jesus é que, em primeiro lugar, sua noiva seja cheia de poder. A primeira coisa e a coisa mais importante que Jesus quer saber sobre a sua noiva é se nessa noiva há uma presença profunda do Espírito Santo. Há uma presença profunda do Espírito Santo na nossa igreja. A igreja não é templo. A igreja não é banco. A igreja não é elevador. A igreja sou eu. A igreja é você. Uma igreja cheia da presença do Espírito Santo só vai acontecer isso se a presença do Espírito Santo for profunda na minha vida e profunda na sua vida. A presença do Espírito Santo é profunda na sua vida. Se você quer uma igreja noiva de Cristo, aprovada pelo noivo, tem que ter uma presença profunda do Espírito Santo. Segunda coisa que eu quero falar aqui sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e a igreja, é que o Espírito Santo lidera a igreja. Ele lidera a igreja, ele tem que ser o líder da igreja. O texto diz que a igreja perseverava na doutrina dos seus líderes. Ela perseverava naquilo que seus líderes ensinavam, no versículo 42. Por quê? Porque aqueles eram líderes concedidos pelo Espírito Santo.
o Espírito Santo lidera a igreja através de pessoas. Mas o Espírito Santo lidera a igreja através de pessoas lideradas pelo Espírito Santo. Vocês entenderam? O Espírito Santo lidera a igreja. Um dos ministérios do Espírito Santo na vida da igreja, que é o Espírito Santo que lidera a igreja. E o Espírito Santo lidera a igreja através de pessoas lideradas por Ele. Ontem nós tivemos o segundo encontro da nossa liderança, lá na Pousada Betânia, para estarmos arrematando o planejamento da igreja. Eu disse para eles lá, que uma das coisas perigosas na vida de um líder, é que nós que somos líderes, nós estamos tão acostumados a liderar, e principalmente aqueles que têm o dom natural da liderança, que onde você chega, você lidera. O grande perigo é você querer liderar o Espírito Santo. O grande risco de um pastor, o grande risco de um professor, o grande risco de um diácono, o grande risco de um líder de ministério, qualquer outro líder, ou você que não tem cargo nenhum, mas tem o dom da liderança, é você querer liderar o Espírito Santo. O Espírito Santo lidera a igreja com pessoas que deixam o Espírito Santo liderar. Quem lidera você? O Espírito Santo? Ou você quer liderar o Espírito Santo? O Espírito Santo capacita pessoas para servir nas mais diversas funções da igreja. Ele é o capacitador da igreja. Deus levantou líderes para viverem na dependência dele, sendo liderado pelo Espírito Santo. Nunca tentarem liderar o Espírito Santo. Quem é liderado pelo Espírito Santo não faz o que quer, faz o que o Espírito Santo manda. Primeira coisa que um líder do Espírito Santo faz antes de fazer qualquer coisa é pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, o que o Senhor quer fazer através de mim? Me ajuda, Espírito Santo. Mas sabe o que a gente tem feito? Primeiro a gente quer fazer do nosso jeito e depois pedir o Espírito Santo para abençoar. Primeiro, como líderes, a gente elabora uma coisa, elabora um plano, elabora uma ideia, a gente vê, não, mas eu queria fazer isso lá na igreja, eu queria ver a igreja assim, eu queria implantar isso na igreja, eu queria implantar aquilo, aí eu queria assim, aí eu queria assado. E tem muita gente na igreja que assim, que também ele quer fazer do jeito dele, diz, não, mas eu queria que a igreja fosse como era 10 anos, eu queria que a igreja fosse como era 20 anos. Eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado, mas já parou para perguntar, Espírito Santo, como é que o Senhor quer que seja a igreja? Espírito Santo, como é que o Senhor quer que eu lidere aquele ministério? Como é que o Senhor quer que eu lidere a minha casa? Tem muita mulher aqui, que está aqui, com certeza, que quer liderar a tua casa do teu jeito. E você não vai ser uma bênção se liderar do teu jeito, você tem que dizer, Espírito Santo, me ajuda a ser líder nessa casa. Tem marido aqui, nesse momento, nesse lugar, que a família poderia ser muito melhor se você parasse de querer liderar o Espírito Santo para ser pai. Você está fazendo do teu jeito, do teu modo. Você está sendo cabeça da sua família do teu jeito, do teu modo. Deixe o Espírito Santo te liderar, meu irmão. Não fique liderando o Espírito Santo. E quanto mais líder você for, quanto mais inteligente você for, quanto mais racional você for, se você é uma pessoa que está aqui que é muito inteligente, tem uma inteligência acima da média, tem um dom de liderança, pior ainda, você corre esse risco muito maior, porque você tem capacidade pessoal, você tem naturalmente uma capacidade, e aí você começa a achar que você pode também, tem tanta capacidade que você pode liderar até o Espírito Santo. O Espírito Santo é Ele quem lidera. O
Espírito Santo dá amor aos líderes. O Espírito Santo pode colocar nos corações dos líderes necessidade de se concentrarem não no que Deus quer que ele faça, mas na pessoa que você deve ser. Líderes. O Espírito Santo vai liderar a igreja. E o Espírito Santo quer usar pessoas que não estejam concentradas, em primeiro lugar, no que Deus deseja que você faça, mas em primeiro lugar, no tipo de pessoa que Deus quer que você seja. Vocês estão entendendo? Vocês estão ouvindo? O Espírito Santo quer liderar a igreja através de pessoas que, em primeiro lugar, não estejam concentradas no que Deus quer que você faça. Mas o Espírito Santo quer liderar a igreja através de pessoas que, em primeiro lugar, estão concentradas no tipo de pessoa que o Espírito Santo quer que você seja. Concentração nisso. Depois, o que ele quer que eu faça, mas que tipo de pessoa o Espírito Santo quer que eu seja. Terceiro ponto. Então, primeiro, se a igreja não fosse revestida do poder do Espírito Santo, não há igreja. Segundo, o Espírito Santo, uma outra coisa na relação do Espírito Santo com a igreja, que o Espírito Santo capacita a igreja. E ele capacita a igreja levantando uma liderança. Ele quer liderar a igreja através de pessoas. E aí eu poderia aprofundar muito mais isso, mas vou parar por aqui com tudo isso que eu falei nesse tópico. Terceiro, o Espírito Santo, ele capacita as pessoas. Ele é o nosso capacitador. Esqueçam disso. Ele capacita as pessoas para construir uma igreja família. Qual é o nosso lema aqui? Igreja Batista do Caju, uma família de amor. Esse é o nosso lema, não é? Mas deixa eu te dar uma notícia. Você não está capaz para isso. Você não é capaz para isso. Naturalmente, você não é capaz de fazer a igreja ser uma família. Você naturalmente não está capacitado para fazer da igreja uma comunidade. Naturalmente não dá. Para a igreja ser família, ela tem que ser um lugar, ou uma comunidade, melhor dizendo. Ela é uma comunidade onde ali há compromissos com os outros, a lealdade uns com os outros e a aceitação de todos. Naturalmente dá para fazer isso? É um lugar, é uma comunidade onde todos sofrem com os que sofrem. Todos sofrem com o sofrimento do outro. A igreja é uma comunidade, o Atos 2 aqui diz que ali entre eles havia uma comunhão profunda. É um lugar de comunhão. Vamos voltar lá para Atos 2, onde diz no versículo de número 42, eles se dedicavam ao ensino, à comunhão, ao partir do pão, às orações, estavam cheios de temor, muitas maravilhas eram feitas. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, distribuíam para satisfazer as necessidades uns dos outros. Não dá para fazer isso aqui não, na nossa capacidade natural, não dá. Isso aqui só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo. Se a gente tentar construir aqui uma igreja família, somente abraçando na hora do culto, somente criando
uma interação maior nas células, que são fundamentais, que faz parte do processo, assim como nessa igreja aqui, as pessoas se reúnem em pequenos grupos. Mas é muito mais que isso. Isso aí só é possível no poder do Espírito Santo. Quando eles ali chegavam e vendiam suas propriedades, a Bíblia não está dizendo que você tem que vender sua propriedade. Aqui tem um princípio. E o princípio é aquele que eu já falei na hora do ofertório. O princípio que tem aqui é que a igreja família é aquela onde as pessoas não compartilham só necessidades, não compartilham só sofrimentos, não compartilham só dores, mas compartilham prosperidade. Compartilhar prosperidade, porque quando você compartilha a sua prosperidade, você também vai acabar ajudando aqueles que nesse momento não estão tendo prosperidade. Essa igreja é família. Eu achei tão interessante, né? Não precisava fazer isso, mas eu achei interessante que um irmão da igreja ele passou por uma dificuldade, uma luta. Aí vocês nem sabem que isso aconteceu, mas um grupo de irmãos da igreja lá juntou, lá e ajudou aquele irmão financeiramente. Aquele irmão ficou super grato quando ele foi abençoado, quando veio a prosperidade para ele. Ele disse: olha, irmãos, eu não quero que vocês encarem essa atitude como arrogância ou não, mas eu quero que vocês entendam que o modo de eu dizer obrigado a você. Ele perguntou: quem foi as pessoas que me ajudaram? E foi: eu quero te dar um presente. Deu um presente no valor que cada pessoa abençoou. Aqui, esses crentes, eles têm uma vida comunitária. Só o Espírito Santo pode fazer da igreja uma comunidade. Se não for o Espírito Santo, a igreja não é comunidade. As pessoas se satisfazem em vir aqui, sentar um domingo, assistir um culto, depois vão para suas casas durante a semana, não compartilham nada com ninguém, não vivem em comunhão com ninguém, não partilham seus bens com ninguém, não sofrem com ninguém, não choram com ninguém, não se alegram com ninguém, não socorrem ninguém. A igreja família, a igreja comunitária, se for composta de pessoas cheias do Espírito Santo, então ela vai ser um lugar diferente. A igreja precisa de bons métodos para cumprir sua missão, mas o principal não são os métodos da igreja. O principal é que ela seja cheia do Espírito Santo. Vocês perceberam que nos últimos anos os métodos estão tomando o lugar do Espírito Santo? Quando eu vou numa reunião de pastores, normalmente eles me perguntam assim: primeira coisa, Valdo, qual é o método que você usa na sua igreja? Qual é o método de discipulado? Qual é o método de célula? Qual é o método disso? Qual é o método daquilo? É isso que a gente ouve. Não é isso, pastores que estão aqui. Mas poucas pessoas perguntam assim: Valdo, tua igreja está cheia do Espírito Santo? Uma igreja família tem que ser composta de crentes em que o Espírito Santo dirige as suas vidas. Caminhe no Espírito Santo. Se deixe influenciar pelo Espírito Santo em cada área da vida. Aí vai ser a igreja família. Vou pular mais um tópico aqui para a gente poder ganhar, porque a hora está chegando. Quando uma igreja é comunidade, quando ela é cheia de pessoas do Espírito Santo, as pessoas passam a viver uma vida comunitária intensa, de comunhão, de entrega, de compartilhamento, de doação. Presta atenção. Não há comunidade onde não há comunhão intensa, entrega, compartilhamento, doação, abnegação. Quem não quer isso, não quer comunidade. E quem não quer isso, não quer uma vida de Espírito Santo. Amém? Quarto,
faz a igreja ser missionária. Eu tinha outros pontos, mas eu vou ter que parar por aqui. Mas eu quero pelo menos tocar isso. Vou tocar o primeiro ponto no início do culto hoje à noite. No início dessa mensagem. A igreja ser missionária. Quando aqueles crentes foram revestidos de poder, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Começaram a pregar o Evangelho. Começaram a se expandir. Nada detém uma igreja cheia do Espírito Santo. Esse texto diz que esses crentes, a gente fica pensando em estratégia missionária. Qual é a estratégia missionária? Sabe qual era a estratégia missionária da igreja primitiva? O Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, cheio de poder. O texto do versículo 27 diz que eles caíam na graça do povo. Quando a gente cai na graça do povo, nós vamos ser uma igreja missionária. Onde quer que você esteja, vai ter gente que não saber que negócio é esse. Pastor Walter Caixa conta no livro dele sobre mordomia a experiência de um professor americano. Presta atenção aqui, eu vou terminar. Um professor americano, professor universitário, vários anos professor universitário, ele não estava satisfeito com a vida dele, ele não ganhava ninguém, ele não ganhou um aluno para Jesus. Um dia ele entendeu que o segredo é o Espírito Santo. Que cheio de poder, ele poderia fazer diferença. O que aquele professor fez? Ele buscou uma vida no Espírito Santo, aí ele sentiu o desejo de sair dos Estados Unidos. E ele pediu para ir para dar aula numa universidade no Japão. Se não ganhou ninguém nos Estados Unidos, como é que vai ganhar no Japão? Mas ele foi. Você é professor no Japão. E ali ele começou a buscar uma vida no Espírito, só clamar, pedir a Deus uma vida cheia do Espírito Santo para ele poder evangelizar aqueles alunos. Já estava lá um tempo e não via nenhum aluno procurado, não via nenhum aluno. Um dia, um aluno veio perguntar uma coisa sobre a Bíblia, aquele professor. Um dia um aluno chegou e disse: eu vou tirar uma dúvida do senhor sobre a Bíblia. Ué, como é que você sabe que eu sou crente? Ele disse: pastor, ele disse: professor, já tem uns 2 anos que eu e mais um grupo de alunos aqui estamos estudando a Bíblia. Sabe por quê, pastor? Sabe por quê, professor? Porque nós começamos a olhar para a sua vida. Nós vimos coisas do Senhor que nunca vimos em ninguém. Nós queríamos saber o segredo sem falar com o Senhor, e nós descobrimos que o Senhor era um crente. E aí então, o que nós resolvemos fazer? O que o crente fazia a vida? Não é na Bíblia? Então vamos estudar a Bíblia. Pastor, o professor já tem 2 anos que nós estamos estudando a Bíblia. Quem fez a obra? O Espírito Santo faz a obra. Uma igreja de crentes cheios do Espírito Santo vai cair na graça do povo, como aquele professor caiu na graça dos seus alunos. Como você pode cair na graça dos vizinhos? Como você pode cair na graça dos seus amigos? Na graça dos seus colegas de trabalho? Igreja missionária, nós precisamos de bons planejamentos, mas muito mais do que isso, precisamos de poder, de ousadia para pregar o Evangelho. Na igreja primitiva, o Espírito Santo, acontecia naquela igreja algo que aquela igreja ela se espalhava com o fogo. Aquela igreja, já viram o fogo na floresta? Quando pega fogo na floresta, é uma devastação rápida. É assim a igreja cheia do Espírito Santo. A igreja, como sou cheia do Espírito Santo, revestida de poder, é a igreja que se espalha como fogo. Se espalha como fogo, não, como fogo. Precisamos, então, irmãos, sermos cheios do Espírito Santo. Nada pode impedir a igreja. Aquela igreja
quem tentou impedi-la foi a perseguição. Presta atenção, olha para mim. Naquela igreja, sabe quem tentou impedi-la? A perseguição, não conseguiu. Hoje, muitas vezes, quem tenta impedir a igreja para se expandir é o orçamento. Quantas coisas nessa igreja poderia ir mais longe? Porque muitas vezes, muitas pessoas da liderança da igreja ficaram mais preocupadas com o orçamento do que com o Espírito Santo. Tem gente na igreja que, se depender dele, não é o Espírito Santo que dirige a igreja, é o dinheiro que dirige a igreja. O que essa igreja aqui vai fazer? É o que o Espírito Santo quer ou o que o dinheiro pode pagar? Quando uma igreja está dirigida pelo Espírito Santo, ela vai fazer coisas muito além do que ela pode pagar. Porque se a igreja só faz coisas que ela pode pagar, ela não está fazendo nada demais. Uma igreja que só faz o que pode pagar, não está fazendo nada demais. Uma igreja cheia do Espírito Santo se espalha como fogo. Esses homens cheios do Espírito Santo nada deteve. Outra coisa que é deter a igreja é a falta de tempo. Ah, não posso, pastor. Ah, não dá. Eu tenho muito trabalho. Eu me ocupo, eu não tenho tempo. Se você for cheio do Espírito Santo, você vai pedir o Espírito Santo que controle sua agenda. E não você, não seus interesses, não suas ambições, não seus sonhos, mas o Espírito Santo vai controlar. E você vai dizer: conta comigo sim para ser líder de célula, eu quero ver essa igreja se espalhando. Conta comigo sim para ser discipulador, eu quero discipular. Tem gente nessa igreja que está se convertendo, não tem gente para discipular. Tem igreja com 30, 40 anos de igreja, conhece a Bíblia, tem maturidade, está fazendo o que com essa maturidade? É para espalhar. É para espalhar. É assim que a igreja se espalha. Muita coisa que está detendo muito da igreja avançar mais é aquelas pessoas que não estão satisfeitas. Não estou satisfeito com isso, não estou satisfeito com aquilo, estou satisfeito com aquilo outro. Aí se recolhe. É isso que o Espírito Santo faria? A igreja tem que espalhar. A igreja, por essência, é missionária. A igreja não é missionária só quando dá oferta para missões mundiais. A igreja não é assim, começa aqueles crentes começaram por eles mesmos, cheios de poder, saíram como missionários, onde quer que estavam eram missionários, onde quer que eles passavam eram missionários, onde quer que estavam eram missionários. Quase todo domingo tem decisões aqui na igreja. Quase todo domingo. Mas não tem gente para discipular. A agenda não deixa, não sei o que lá que não deixa, mas há muitas coisas que podem impedir, tentar impedir. Mas assim como a perseguição tentou impedir, não conseguiu, tudo que pode tentar a igreja não vai conseguir detê-la se for uma igreja cheia de pessoas do Espírito Santo, de pessoas cheias do Espírito Santo. A igreja, o Espírito Santo capacita a igreja. O Espírito Santo é que enche a igreja de poder. O Espírito Santo é que enche a igreja de poder para fazer diferença, para não ser uma organização como outra. Quando a igreja é cheia de poder, quando a pessoa vem aqui na igreja, ela não sai daqui impressionada com a beleza do templo, nem com a beleza do coro, nem com a beleza do louvor. Ela não sai daqui impressionada, ela sai daqui impressionada porque ela viu o fogo de Deus aqui. Ela sai daqui impressionada porque viu o Espírito Santo atuando poderosamente aqui. Ela sai daqui impactada porque ela viu a presença do Espírito Santo lá. Ela vai dizer: eu não sei o que foi, mas eu vi Deus naquele lugar. A igreja é liderada pelo Espírito Santo com líderes que não queiram liderar o Espírito Santo. É isso que o Espírito Santo vai fazer na igreja. Ele vai capacitar pessoas para, através dele, liderarem a igreja. O Espírito Santo faz a igreja ser família.
o Espírito Santo só pelo poder. Irmão, eu jamais aceitaria determinadas pessoas se não fosse o Espírito Santo. Eu jamais aceitaria algumas pessoas se não fosse o amor que o Espírito Santo coloca no meu coração, o fruto dele na minha vida. Eu jamais entregaria alguma coisa se não fosse por Espírito Santo dizer, não, rapaz, vai lá. Aqui na igreja, uma pessoa compartilhou uma necessidade aqui na igreja uma vez. Terminou o culto, um jovem dessa igreja, estava juntando dinheiro para fazer uma viagem. Ele chegou para aquela pessoa e disse, pode contar tantos R$1.000 para essa necessidade, porque eu vou te dar todo o dinheiro que eu estou guardando, porque a sua necessidade para mim é muito maior do que o sonho da minha vida. E nossa igreja. Se Deus chamasse você, se Deus pedisse a você hoje para fazer uma entrega de uma coisa que é preciosa para você, se entregaria? Quando você abre o boletim hoje, olha e diz, que isso, a oferta de missões do ano passado foi mais baixa, esse ano que ano passado, peraí, o que eu fiz para isso? Não, eu vou entregar. Ah, mas eu que estava guardando isso para fazer uma viagem a Israel, que se dane Israel. Eu vou dar essa oferta sim, eu vou entregar sim. Se o Espírito Santo pedir para você sair do emprego que você está, você toparia? Meus irmãos, uma igreja se faz com pessoas cheias de poder. Uma igreja se faz família com pessoas que o Espírito Santo faz com que essas pessoas exerçam todos aqueles frutos do Espírito Santo na vida. Pessoas que entregam, que se doam, que compartilham. E o Espírito Santo produz uma igreja missionária. Uma igreja que nada detém. Uma igreja que se espalha como fogo. Uma igreja que cai na graça do povo. Isso é o ministério do Espírito Santo na vida da igreja. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos bem.